Olá, sejam bem-vindos ao videocast Ônibus Minha Paixão. E hoje vamos embarcar em uma viagem incrível com dois convidados que são também apaixonados por ônibus. Primeiro, o Dimas Barreira, gestor da Autoviação São José, presidente executivo do Sindônibus e também conselheiro da NTU e do MDT. Do seu lado tem aqui o Henrique Barreto, fundador do Fortal Bus, um grupo de busólogos, a página de busólogos que é organizadora do encontro, de um dos principais encontros de busólogos do país, que é o Encontro Guanabara. E hoje vamos iniciar aqui um assunto bem interessante, né? Falando primeiramente sobre a nossa paixão por ônibus. Em seguida vamos seguir aí, falando sobre mobilidade e tudo sobre o ônibus. Sem mais delongas, afivelem os cintos, reclinem as poltronas e vem com a gente. E esse episódio ele tem um apoio da Abrat, da Comil, do grupo Dois Irmãos, da Gontijo e da Guanabara. Vamos iniciar aqui agora o nosso bate-papo, primeiramente abordando um pouco mais sobre a história de vocês no transporte, como surgiu essa paixão. O Dimas já tem o vínculo familiar, né? O seu avô, sua família. Primeiramente, vou começar com o Dimas. Como é que surgiu essa paixão? Como é que você se aproximou do transporte? Bem, transporte para mim realmente vem de família, né? Com muito orgulho, meu avô foi uma pessoa que não só dentro da nossa família inspirou muita gente e acabou que tem muita gente que, como eu, cheira diesel desde muito cedo, né? Mas inclusive amigos, sócios, né? Meu avô gostava muito de participar de várias empresas, ele gostava, teve uma entrevista que ele fez inclusive há um tempo para a revista Pioneiros, que chamaram ele de semeador de empresas, ele adorou esse título, né? Então vem dele a grande inspiração nesse sentido. Minha mãe e meu pai trabalharam em empresas de transporte, eu trabalhei em vários setores, em várias empresas, se não era transporte era ligado. Né? Ou era transportando passageiros, de alguma forma ou de outra. Trabalhei, inclusive, por um breve período numa empresa de transporte aéreo de passageiros. Trabalhei numa retífica de motores que tinha como clientes empresas de ônibus também, né? E cargas, claro, também. Mas a maior parte do tempo trabalhando em empresas de ônibus. Fui a convite, às vezes, do meu avô, às vezes de um tio meu que também tinha empresas e sempre me deu muito crédito e muita oportunidade desde muito novo. Eu assinei minha carteira de trabalho com 16 anos numa empresa de transporte de cargas, que era de uma empresa de transporte de passageiros, que é a Andorinha, né? Que é uma empresa que meu avô participa há muitos anos, desde a década de 70, salvo engano, do início da década de 70. Então, enfim, transporte está na minha rotina e assim, nas minhas inspirações profissionais desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente. Maravilha. E Henrique, como é que surgiu isso? Como é que começou? Você que é aí administrador do Fortal Bus e... Fortal Bus, que inclusive no próximo dia 31 completa 20 anos de vida. Começou em 2005. Eu sou curitibano, mas desde os 14 anos eu vivo aqui em Fortaleza. Minha mãe diz que, na época, ela disse que o meu gosto do ônibus veio quando ela estava grávida, que ela foi passar na catraca do ônibus da Glória e ficou enganchada. E tiveram que ficar no terminal chamando a atenção de todo mundo para tentar alguém liberar a catraca, porque ela ficou enganchada comigo na gestação. E quando eu cheguei em Fortaleza, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a focar nas empresas daqui. Para mim era tudo novo, Guanabara já tinha uns 3 anos já tinha Cialtra, tinha aquelas empresas, tudo para mim era novo, porque o equipamento era diferente do que a gente tinha lá. Então pronto, já que eu vou viver aqui, eu vou me acostumar com o que tem aqui. Eu comecei a gostar de cada uma das empresas, tenho uma paixão especial pela Autoviária São José de Paulo, empresa Iracema, Cialtra, bons amigos, tenho boas referências dessas empresas. Timbira, embora o pessoal, né, mas eu gosto muito da Timbira, tem um fator histórico muito forte. E o rodoviário. O meu foco foi o rodoviário. Tanto é que no início, quando a gente começou... Só que eu achava que eu era o único doido, abre aspas, doido que tinha no mundo. Até que certa vez eu fiz São Paulo-Curitiba pela Itapemirim e tinha a revista Na Poltrona disponibilizado para os passageiros. E eu folheando tinha lá uns recadinhos, um mural de recados para quem gostava de ônibus.
Aí tinha umas caixas postais, a gente começou a trocar cartas, né? Olha isso da época da carta. Então, a gente começou a trocar cartas e aí começou a ver que tinha outras pessoas que gostavam de ônibus. E aí, na época, a gente tirava foto analógica e ficava trocando fotos por cartas. Ou seja, mandava foto lá e eu ficava trocando do Brasil inteiro. E isso foi qual ano que você Isso começou? foi mais ou menos 97, 98, que foi nesse período. E a partir daí começou a crescer. Algumas pessoas que hoje já estão no hobby, eu conheci desde a época das cartas, os pioneiros, né, do hobby. E com o advento da internet, a gente começou a conhecer pessoas. Aqui em Fortaleza, eu fui revelar um filme, porque na época ia ter a pintura padrão, naquela mudança do Juraci, ia ter tudo padronizado. 96, né? Então tinha aquelas pinturas, os carrinhos que ainda tinha a pintura antiga. Gente, eu tenho que correr para fotografar tudo, que daqui a pouco vai sumir. E aí, quando eu fui num laboratório revelar os filmes, eu tinha descoberto que a moça... Nossa, tu tá fotografando um ônibus. Teve um cara dias atrás, saiu agora, deixou um filme com ônibus aqui para trocar, para revelar. E ele vem ainda hoje pegar, eu venho. Pronto, eu fiquei esperando, o cara não sai de lá de jeito nenhum. Até que o cara chegou e eu conheci o segundo pulsório, que foi o Roberto Carneiro, que trabalhou muito tempo, foi chefe da torre do aeroporto internacional de Fortaleza, no comando do aeroporto. E a partir daí ele tinha muitas fotos. Ele já era um pouco mais velho do que eu, ele tinha muitas fotos e a gente começou a trocar. E depois veio um terceiro, veio o quarto. Até que em 2005 a gente se reuniu na rodoviária para fazer o pequeno encontro dessas pessoas. E aí a gente decidiu montar o Fortalbus. E o Fortalbus, ele vem com essa parceria com a Guanabara no Encontro a partir de qual? Desde 2009. Foi na época do período da licitação que existia uma carência de informações, as pessoas tinham um apego pelas empresas de ônibus tradicionais e ficaram meio temerosas. Então foi nesse momento que a gente fez esse encontro, justamente para mostrar o novo layout do resultado da licitação. Dimas, agora eu vou passar mais para a sua parte profissional. Como é que foi a tua vinda aqui para o Ceará? E como é que iniciou a tua trajetória no transporte? Eu sou transporteiro, como eu já disse, da vida inteira, né? Mas por algum motivo, antes até de pensar em termos profissionais, assim, eu estive no Ceará com 12 anos, me apaixonei pela cidade, pelo jeito das pessoas, pelo clima, pelas praias, por tudo que tem aqui. Inclusive hoje eu posso dizer que eu sou mais cearense do que qualquer outra coisa, porque não tem nenhum lugar que eu morei nem perto do tempo que eu moro no Ceará. Eu moro aqui há 21 anos e nunca passei 10 anos em nenhum outro lugar. Eu morei em várias cidades, vários estados e sempre, por mais que em algum ou outro eu demorei um pouco mais, né? Eu sou cearense hoje por escolha. E em 98, minha mãe veio para cá. Meu avô tinha aqui a empresa Cialtra e com sócios, e eles fizeram uma cisão da Cialtra. Separaram a sociedade, da Cialtra saiu a São Judas Tadeu e a Aviação Via Máxima, que é a nossa empresa até hoje, que depois a gente se juntou, fizemos uma fusão com a São José, e a Aviação Via Máxima se tornou sócia de uma São José maior. Isso a gente fez em 2010. O Henrique sabe tudo, esse pessoal extremamente informado. Doutor, eu não vou comentar aqui. Tem vários episódios assim que a gente fica na dúvida e vocês sempre têm a informação na ponta da língua. Mas realmente, em 2010 a gente se juntou lá. Mas em 98, a Via Máxima se separou. Minha mãe, então, veio para cá, minha irmã também. E eu vim no final de 2004. Eu trabalhava em Salvador, numa empresa que era do meu avô. Aliás, era do meu avô com um casal de tios, na época. E eles fecharam a empresa. Então eu vim para cá ajudar. E a gente fez 2 trabalhos. Era um, ajudar na gestão. A Via Máxima era uma empresa para a época de médio porte. Tinha em torno aí de 70 ônibus operando. E a gente precisava ampliar um pouco isso. Era difícil de equilibrar. A escala fica muito pouca. E junto com isso a gente também... inclusive fazia parte dessa estratégia de verticalização, de ganho de escala, a gente fez a empresa Fretar. Essa empresa existia a princípio para prestar serviço para a própria Via Máxima, daí a gente começou a expandir ela no fretamento, deu muito certo, e em poucos anos a gente tinha uma empresa de 100 ônibus, era uma empresa que era muito boa de trabalhar, porque tinha esse aspecto comercial de muitos clientes, né? Não é um contrato só, como é o caso da empresa urbana. Eu acabei me desfazendo, saindo da sociedade da Fretar, porque quando a gente juntou com a São José, a Fretar veio junto. Sim. Depois, por uma acomodação ali da sociedade, a gente separou. Mas foi assim que eu vim para Fortaleza. Foi em dezembro de 2004, para ajudar na Via Máxima
e também para desenvolver essa empresa de fretamento, né? E estou aqui até hoje e, se Deus quiser, para sempre. Muito bom. Aproveitando o gancho, né? Você falou das histórias com apaixonados por ônibus. Nos conta alguma, o Henrique também, se tiver alguma, fica à vontade. Aproveitar aqui que o primeiro bloco é Só falar. lá início que ele falou da sua mãe, não foi não, né? Uhum. Como a Via Máxima tinha um trato feminino. Ela tinha um jornalzinho. A primeira mulher motorista, que já era da época da Cialtra, era muito referenciada nesse jornalzinho. Então tinha um apego, ela tinha a Via Máxima na época tinha um diferencial impressionante junto àquela comunidade, né? Tinha alguns inícios, chegou a ter 94 carros no seu auge. E na época da cisão houve na época dessa junção com a São José, houve aquela acomodação de metodologia, um jeito de uma empresa de um jeito e outra de um jeito. E hoje em dia já está tudo consolidado. Mas realmente foi um desafio muito grande, um choque de cultura muito grande, as pessoas se apegando um pouco assim com a história que era difícil de vencer na empresa. Eu sou Via Máxima, eu sou São José, né? Levou muito tempo para a gente ir vencendo devagar, mas enfim, realmente está bem consolidado. Tinham fotos dos ônibus que estavam sendo feitos antes da gente sair, e tinha um que eu estava tentando lembrar o nome quando você estava aqui, você comentou o nome do rapaz das fotos e tal, achei que pudesse ser ele. Eu não me lembro o nome, mas era um rapaz conhecido, ele mandava e-mail, já tinha e-mail, mas não tinha rede social. Para várias empresas, ele sempre fazia perguntas, né? Ele sempre queria saber, e às vezes a gente ficava assim, rapaz, para fazer essa pergunta ele tem que saber já de informações aqui, né? Ele não está nos dando uma afirmação, ele está fazendo uma pergunta, mas ele sabe o que perguntar, então as informações ele sempre tinha. E uma das perguntas que ele fez na época estava começando a expandir os veículos 4 cilindros de 11 metros, né? Que estava voltando a ter veículos leves, que o costume até ali era os 16-20 com 12 metros, e passando a ter os 14-18, era muito mais eficiente, e para várias linhas ele era, não é a maioria, o típico em Fortaleza continua sendo o semi-pesado. Hoje tem o pesado, né, com grande peso, mas semi-pesado e pesado é mais da metade das linhas, mas o leve estava expandindo, então chegou aí a uns 30%, 35% talvez da frota, só que ele era a novidade, então era o carro que estava entrando na época, né? E aí esse rapaz mandou um e-mail lá na empresa: olha, vocês agora só vão comprar esse carro curto, né? Tem muita linha que precisa de carro longo. Aí eu falei, não, nós não estamos comprando só carro curto, expliquei isso, né, uma novidade, respondi e tal. Inclusive nós compramos recentemente 12 veículos alongados, de 12 metros e 40. Sim. Só que a informação era tão boa que eu não imaginei que alguém soubesse, mas era um veículo novo que tinha, quando fechou a Lapa, a gente tinha acabado de comprar. Lá compramos 16 veículos e 12 desses veículos a Via Máxima comprou. Sim. Ele falou, não, mas esse aí você pegou por oportunidade, porque estava saindo da Lapa, lá em Salvador. Eu falei, poxa, como é que sabe? Realmente, sempre, exatamente, o City Max. Tivemos, inclusive, que ampliar as portas, né? Porque as portas eram estreitas, padrão da operação da gente aqui. Nós, como apaixonados por ônibus, eu e Henrique somos donos de páginas e temos essa troca de informação muito rápida entre nós. Existem busólogos lá do sul que nos informam que o carro saiu da fábrica, vai passar por tal cidade em tal dia. É algo assim muito interessante. Às vezes até na própria fábrica, tem um contato na fábrica. Eu falei assim, a empresa tal comprou tanto, deixa eu olhar aqui no sistema. Desse jeito. Encomendou tanto. Aí a gente chega a esse nível. Não é isso não, entendeu? Só que a gente pode divulgar, porque se a gente ficar divulgando sempre as informações, a pessoa, não, esse cara está sabendo informação concreta, aí vai atrás de quem está informando, né? Vou contar mais uma curiosa, essa é boa. Quando estava o pessoal do Grupo Guanabara entrando para participação na empresa Vitória, né? Na época, na verdade, a empresa Vitória sempre foi um ícone muito forte, né? Claro, ela é uma empresa muito destacada, e entrou a participação de alguns grupos na sociedade da empresa Vitória. Entrou o Grupo Guanabara, entrou o Paulo Trindade, que era meu sócio lá na São José, agora são os filhos, né? Os herdeiros, Paulinho, a Alexandra e a Débora. Entrou o Chiquinho, entrou o Paulo, e o assunto era muito sigiloso, porque justamente por envolver a Vitória, né? Então, enquanto não estivesse pronto a ser aberto ao público, era muito cuidado esse assunto para que ninguém soubesse. Aí eu estava na minha sala e tinha um rapaz novato no sistema, ele não era tradicional do sistema de ônibus, não conhecia tanta gente assim, ele estava no nosso CPD, que era o Gleidson. Devia estar com a gente muito pouco tempo, menos de um ano, com certeza. E a minha sala tinha um vidrinho assim na porta. Aí eu recebi uma ligação, atendi aqui o telefone. Olha, você precisa saber, só não abra ainda, porque ninguém mais sabe, nenhum dos nossos colegas sabe. E a gente está fazendo aqui um negócio, nós vamos participar da Vitória e tal. Me contou ali os detalhes do negócio.
E enquanto eu tô aqui falando, o Gleidson tava lá no vidrinho, olhando para mim, batendo, querendo falar comigo, dizendo, espera um pouquinho, né? Deixa eu terminar aqui, espera. E ele angustiado, batendo. Aí eu concluí, desliguei aqui e falei, entra. Ele abriu a porta assim, tá sabendo aí? Compraram a Vitória. Como é que pode? Estão lá me ligando, estão fechados numa sala. Disse que eu era o primeiro a saber. Então, realmente, assim, a rede de comunicação que o pessoal desenvolveu é uma coisa incrível. Já teve outras situações, né? Tem a situação da catraca uma vez que aconteceu. Quando é positivo é ruim, quando é fake, né? Que tem muita fake. Exatamente. Às vezes um sinal, né? Vê uma fumacinha já. Isso aqui. E a gente escuta muita rádio peão, de coisa assim que é meio confuso. De vez em quando fala que venderam uma empresa, né? Faz tempo que isso não acontece, mas de vez em quando me ligavam, rapaz, alguém vendeu uma empresa. Rapaz, não vendeu não, porque eu tava com ele agora há pouco, eu não ia ter como estar sabendo. Principalmente quando muda, né? Aí adquiriu um chassi e tal, opa, já é, porque tem um vínculo, né, de algumas marcas aí. Opa, já parece que essa empresa aqui parece estar vinculada a outro grupo, tem sempre isso também. Estamos encerrando agora o primeiro bloco e vamos entrar agora no momento Pioneiros do Transporte. E hoje com o avô do Dimas, o senhor Dimas José da Silva, foi um grande pioneiro do transporte coletivo em Minas Gerais. E como vocês viram, o senhor Dimas José ele foi um grande pioneiro e eu vou perguntar aqui ao Dimas. Dimas, me conta um pouco mais sobre o seu avô, alguma história, assim, alguma curiosidade que ele viveu ali, que você ficou recordado na sua memória. Tentar me lembrar aqui de alguns poucos pontos mais marcantes, assim, que possam ajudar a ilustrar isso, né? Mas, assim, meu avô é uma grande inspiração em termos de disciplina, né? De foco no trabalho, sempre foi. Saiu de casa criança ainda para ter a oportunidade de estudar, foi morar com um tio. Esse tio valorizou muito a presença dele ali, muito jovem, né? Era comércio, mas participou nesse comércio e foi desenvolvendo essa veia comercial, de negociar e tal, e ele contava mais ou menos assim como é que ele foi parar em transporte, né? Ele começou a pegar um caminhão que ele ia fazer compras, para trazer compras encomendadas pelo pessoal aqui, né? Só que aí ele começou a ter, ele falou, bom, eu não preciso ir vazio para voltar com as compras, né? Eu posso levar gente, eventualmente se tiver espaço, volta gente também e tal. Então ele começou a conciliar ali essa coisa de compras com passageiros, né? Saindo de cidade pequena. E uma das coisas que ele gostava de contar é que um dos atendimentos de alguma empresa que ele foi pedir uma abertura de linha, porque nasceu muito assim, né? Nasceu como um mercado que era não explorado. As pessoas identificavam, olha, daqui não tem ligação para tal cidade ou para a capital, então vamos tentar criar. E aí ele foi ao DNR pedir uma autorização para rodar e o pessoal falou, olha, eu não me lembro exatamente que cidade que era, alguma cidade de Minas para ir para Belo Horizonte, alguma coisa ali no Triângulo Mineiro, e o pessoal falou, olha, eu autorizo, desde que você atenda também a cidade de trás, as duas cidades de trás, que precisa incluir também nessa rota. Aí ele falou, eu atenderia com o maior prazer, mas não tem estrada. Aí não, se você tiver o compromisso de atender, nós vamos fazer a estrada. Então ele contava isso para mostrar como o transporte desenvolve. Não só passou a ter atendimento para as pessoas, que nem todo mundo tem carro, especialmente naquela época, mas passou a ter estrada porque ele disse que ia atender. Então uma coisa vai linkando com a outra, ele gostava muito dessa história. E eu, particularmente, gosto de destacar assim, o quanto nada podia entrar na frente daquela vontade, né, de empreender e de crescer. Ele, quando resolveu fundar a primeira empresa, Expresso Luxo. Expresso Luxo. Essa, inclusive, ainda existe até hoje, né? Boa, você deve ser mais bem informado do que eu. Não sei te dizer, mas ela deve ter continuado, porque depois ele fez sociedade, ficou... De pertencer ao grupo, o Pássaro Marrom. Né? Aí ele foi comprar o chassi em alguma cidade do Rio Grande do Sul, comprou o chassi, só que o que acontece? Hoje tudo tem estrutura, tá pronto, você dá uma ordem lá, alguém vem, ou transporta, ou traz, né? Enfim. Aí ele foi, comprou, era época de chuva, ele foi para lá, botou uma capa de chuva, subiu no chassi, foi até Belo Horizonte, para chegar lá e encarroçar, e assim começar, né? Então, essa coisa assim de imparável, né? No seu ímpeto, e sempre muito disciplinado, essa era a grande lição que ele gostava de passar. Tudo para o meu avô era a simbologia da lição envolvida na questão. Então ele não aceitava reclamação, desculpa, de tá ruim por isso, por aquilo. Ele dizia, olha,
vou dizer a frase exatamente como ele dizia, né? Bem mineiro, raiz, né? Ao estilo dele. Todo negócio é bom, depende de quem toca e como toca. Não vem com choro. Se tem que mudar, mude o negócio. Se tem que fazer alguma adaptação, alguma melhoria, faça. Né? Reclamar é que não vai te ajudar em nada, né? Então, assim, ele foi realmente, nesse sentido, uma grande inspiração e sempre nessa linha, assim, de expandir. Ele era sempre, até muito tempo da carreira dele em atividade, era sempre expansionista, pensando em como faz para expandir e como agregar, sempre trazendo sócios juntos. Na Andorinha, que é a empresa de maior destaque assim, da carreira dele, empreendedor, apesar de ter tido muitas outras boas empresas, cada um com os seus pontos, né, de brilho, mas a Andorinha foi a maior, e tinha lá vários grupos participando, né? Tinha, na maior parte do tempo, desde que ele passou a participar, o fundador foi o seu Zé Lemes. Mas ele entrou na sociedade na década de 70 e trouxe com ele os Constantino, né? Que então veio o Paulo e o seu Nenê, o seu Paulo e o seu Nenê como sócios, mas o seu Paulo foi quem ficou na gestão da empresa. Meu avô não foi para a gestão da empresa. Ele, na verdade, ele se acertou com os seus Zé Lemes quando comprou o seguinte: a liderança precisa continuar sua. Você conhece a área, você conhece as pessoas, você conhece o jeito da empresa, então você continua sócio, você preside o conselho, e o Paulo Constantino veio para a gestão da empresa na época. Então esse foi o início da história, e fizeram muitas outras aquisições e expansões sempre com a empresa, apesar de muitas vezes ter surgido da mão de... na maioria dos casos, do meu avô, ele trouxe para a empresa, ele não levava para fazer fora separadamente, né? Então ele gostava muito desse estilo de juntos nós vamos com mais segurança, né? Enfim, realmente... nesse sentido de carreira no transporte, não tem como eu falar nisso e não me lembrar dele sempre, né? Entrando agora no segundo bloco, Henrique, nos últimos anos de Fortal Bus, como é que foi o papel do Fortal Bus nos encontros, na busologia? Como é que foi essa representatividade de vocês? Na verdade, a busologia tem várias vertentes. E a gente tenta atender todas essas vertentes. Tem o público que é de foto, que gosta só de tirar foto de ônibus. Tem um público que é de chassi e carroceria, que sabe tudo desses modelos. Tem um público que é de mercado, que é o público mais velho, que é um público que vê o equipamento inserido na cidade ou no mercado e vê o além, o que pode melhorar, o que está dando ruim. E tem as pessoas que são de opiniões, né? Que são de redes sociais, que têm suas bandeiras, suas matrizes para defender ou para atacar a empresa. Um hobby é bem variado. Sobre os encontros, a gente sempre faz atender todos os públicos, mas sempre passando a mensagem da importância do transporte. Se a gente for olhar, o Dimas, e o bloco anterior falou sobre o avô dele, é muito parecido com várias histórias dos pioneiros. Assis Guga, que começou assim, no meio da floresta, lá no meio do Cascavel, entre Cascavel e Santa Helena. Empresas daqui que já não existem pioneiros que as empresas já faliram, que é o caso da São Luís da Bahia, que fundou a Falcão Real, que são pessoas assim que passaram maus bocados para manter seu transporte sem estrada, sem nem condições de estrada, mas mesmo assim ele colocava o veículo lá. Então, assim, o nosso papel do Fortal Bus é mostrar que o transporte precisa ser defendido em todos os sentidos. Certo. Eu vou passar agora para o Dimas. Dimas, eu vou perguntar a você como é os desafios na gestão de uma grande empresa de transporte urbano aqui na capital, sobre também essas questões de agenda ESG, como é que a empresa cumpre isso? Transporte coletivo, né? No caso aqui nós estamos falando de ônibus, seja um rodoviário de média e longa distância, seja urbano, né? Eu digo assim, é o mesmo animal, apesar de raças diferentes, né? São dois animais de quatro patas, né? Talvez da mesma linhagem ali, mas eles têm diferenças. O que nos une, acho que a característica que mais representa os dois em termos comuns, eu acho que é a questão de ser coletivo. Isso é muito ligado à nossa leitura do setor, porque o setor precisa ter propósito. A gestão ela precisa pensar nisso. Por que a gente existe? A gente faz sentido a médio e longo prazo, né, no país, na cidade ou nas cidades. E, para mim, uma defesa muito importante daqui para o futuro é a seguinte: usar recursos coletivamente.
planeta está sendo esgotado, nós estamos atrasados na discussão ambiental, e uma maneira muito inteligente de se utilizar recursos é usando coletivamente. Então você pega em termos de emissões, em termos de quantidade de material que você precisa para fazer um veículo, todas as viagens, quando você faz a conta coletivamente por cabeça transportada, por pessoa transportada, ela é infinitamente melhor do que o transporte individual, mesmo quando você fala que o transporte individual eventualmente está levando 2, 3, 4 pessoas, você tem então aí todo um ganho em termos de emissões, a menor pegada de carbono que você pode deixar para um transporte motorizado é andar coletivamente. Se a pessoa que passar do seu lado, a única maneira que você pode emitir menos carbono para se deslocar é se você for a pé ou de bicicleta. Se você fizer qualquer deslocamento que não seja ativo, a melhor maneira é andar coletivamente. Então isso tudo nos une. Você tem uma questão ligada à autonomia das pessoas, né? Porque a gente se esquece, e eu me incluo nesse caso, a gente às vezes tem dificuldade de olhar por cima do ombro e ver a realidade da maioria das pessoas. Por exemplo, quando você vê Caucaia, a partir do momento que implantou lá um tarifa zero, aí você vê um relato de uma pessoa que morava em Caucaia e diz: eu nunca tinha ido à praia. É um negócio inacreditável. Olha o tamanho do alcance social, né, de você dar àquela pessoa autonomia, capacidade dela exercer a cidadania dela e explorar o que tem, né, público no município que ela reside. Né? Você vê pessoas que dizendo: eu não era capaz de almoçar em casa ou de passar na casa da minha mãe, porque eu recebia o Vale Transporte. Veja que ele não era excluído, ele recebia Vale Transporte. Mas ele não podia passar na casa da mãe para dar um abraço. Ele só ia trabalhar e voltar. Agora ele pode almoçar em casa, às vezes mora até perto, relativamente perto. Ele pode passar na casa da mãe. Então o transporte coletivo, ele é muito além de simplesmente transporte. Ele é cidadania, ele é meio ambiente, ele é uma questão social importantíssima. Vou dar mais um exemplo. Imagine aquela pessoa que é tão comum no Brasil, filho de uma família carente, mora lá num bairro afastado, e aí aquele desafio que é tão comum a gente ver a sociedade discutindo: poxa, como é que eu faço para dar uma oportunidade para aquele rapaz que eventualmente tem algum talento e algum lugar na cidade ou numa cidade vizinha tem lá algum serviço que poderia ajudá-lo a desenvolver esse talento, só que não está no bairro dele. E aí, ele consegue ir diariamente? Quantas histórias a gente ouve de jogador de futebol que enfrentou, que tinha que ficar pulando catraca, que não sei o quê, porque esse deu o jeito dele e chegou, mas e quantos não chegaram por isso? Né? Então, o transporte coletivo, para mim, é uma questão que é de propósito. Né? Ele existe, faz a diferença, e às vezes até aquela pessoa que está ali chateada, achando que o ônibus deveria estar passando com maior frequência, com razão, ou que a frota está velha, tiver lá suas queixas, ainda assim ela está tendo ali um serviço que a atende, e se não tivesse, as consequências seriam terríveis. A gente já está enfrentando várias delas, essa carência no Brasil empurrando pessoas do transporte coletivo, com todos os benefícios que ele tem, né, para trocar justamente pelo transporte individual, muitas vezes com moto, que hoje é o mais comum, com todas as externalidades negativas, né? Isso é terrível. Imagine o impacto previdenciário que tem quando você empurra as pessoas para sair de dentro dos ônibus, que é o meio mais seguro de deslocamento, para ir para uma motocicleta, justamente jovens em idade produtiva. Aí você imagina, né, quando tem um jovem que ou vem a falecer ou vem a ficar com, não vou dizer sempre inválido, mas alguns casos inválido ou com dificuldade de trabalhar depois. Imagina o impacto psicológico nas famílias, financeiro, porque essa pessoa é aquela pessoa que ia passar agora a ser o grande contribuidor da família, e previdenciário no Brasil. E a explosão na própria rede de saúde. A explosão na própria rede de saúde. Muito bem colocado. Hoje é o maior custo disparado do JBF. Em termos de número de casos, ainda perde para acidente de idosos domésticos, queda em casa. Mas esse é o número de casos. Em termos financeiros, complexidade e internação. Sem dúvida nenhuma, tempo de internação, né, com cirurgias complexas, sem dúvida nenhuma, é motocicleta. E vai continuar explodindo se a gente não encontrar um caminho de fortalecer. Né? Mas, enfim, transporte coletivo é tudo isso. Né? E eu acho que esse é o ponto que une. Porque a mesma coisa se aplica também à mobilidade para as pessoas que vão entre cidades no Brasil. É muito cômodo para quem consegue viajar a hora que quer de avião daqui para qualquer cidade do Brasil e não se lembra que outras pessoas precisam também ter meios de acesso, e meios de se locomover e de explorar o Brasil, que está aí para a gente, para todo brasileiro aproveitar o que tem de oportunidade, o que tem de turismo, o que tem de diversão também.
né? Mas a gente precisa dar acesso para as pessoas e o ônibus é o melhor caminho para conseguir universalizar isso. O transporte tem que ser visto como uma movimentação econômica. Porque o exemplo de Caucaia, que fica aqui, vizinho a Fortaleza, é um dos melhores. Tem muita gente que morava no Aratori, Metrópole, e fazia suas compras no Norte Shopping, fazia suas compras em Fortaleza. E não conhecia o comércio local do centro da sua própria cidade. A partir do momento que teve o tarifa zero, houve esse deslocamento, esse fortalecimento da economia local, somente no centro da cidade. Porque muita gente começou a comprar, a rede de supermercado foi para lá, shopping, tudo, porque tinha que pegar esse público. O centro de Caucaia bateu recordes. Uma vez fui ouvir, nem era esse o assunto, mas um grande empresário local aqui do comércio, que tem empresas, tem lojas, né, em vários locais no Ceará, em Fortaleza, na região metropolitana toda, ele disse, olha, Caucaia estava totalmente fora do nosso radar, era uma loja estabelecida, estava ali, estável, tudo bem, mas não tinha nenhuma grande expectativa, de repente, passou a bater recorde um atrás do outro. Não sei se a gente não comentou isso aqui ainda, vocês com certeza têm essa informação, mas é importante para quem estiver nos assistindo. Tanto Caucaia quanto Maracanaú, que tem modelos diferentes de tarifa zero, mas tinham um transporte coletivo regular já organizado nas cidades. E viram como é comum, na maioria dos casos no Brasil, nós já temos mais de 100 cidades com tarifa zero, viram a sua demanda multiplicar por 4 a 5 vezes. Então você imagina, poxa, 4 a 5 vezes? Olha o alcance social disso, né? Você tem um índice de mobilidade parecido com o europeu, que nós não temos nas grandes cidades, nas cidades ricas do Brasil, nós não temos. No Brasil é abaixo de 2, na Europa é acima de 4, a quantidade de vezes por dia que a pessoa sai de casa. E você chegar em municípios, muitas vezes, que estavam longe de pensar em buscar uma meta tão ousada, eu quero um índice de mobilidade europeu, porque não é que as pessoas do Brasil têm menos vontade de se locomover, é porque tem mais restrição. E você vê isso acontecer nas cidades onde tem tarifa zero. E um choque de realidade que essas pessoas não nasceram agora. Elas existiam, estavam completamente excluídas desse ingresso. Prosseguindo aqui a nossa conversa, estamos comentando aqui sobre busologia, busólogo, mas eu não perguntei ao Henrique o que é o busólogo, como faz para ser o busólogo. E você, como busólogo, tem alguma história curiosa sobre encontros em empresas, de pessoas que já vieram de outros países para frequentar encontros aqui no Brasil? Sim, a busologia significa as pessoas que muitas vezes trabalham, ou outros também não trabalham em ônibus, mas têm aquela paixão pelo transporte. Alguns não conhecem o ônibus, mas utilizam o ônibus e têm aquele apego, sabe a rotina do ônibus, viaja no ônibus e conhece a rotina das empresas e acaba se gostando. Sobre encontros, a gente já organizou mais de 72 encontros. 15 na Guanabara, 14, vamos para o 15 agora. Encontros nacionais, a gente tem referência Garcia, empresas, né? O meu foco é mais em encontros de empresa. Tem a Garcia, a Águia Branca também já teve encontros lá. O Grupo Brasileiro, Itabuna fez um ótimo encontro. A Progresso já fez. Recentemente a Andorinha aqui fez um encontro. Então, assim, a cada vez mais está se popularizando. As empresas estão vendo que é um público que saiu do anonimato e agora é importante para dar o feedback para cada uma das empresas, porque eles conhecem a operação em foco. Às vezes um empresário ou um funcionário da empresa conhece a empresa de dentro do seu escritório. Não está no terminal de ônibus, não está na parada, não está passando uma catraca, não está na lotação do veículo, não está nem logo no atendimento central. Mas o busólogo ele está, e ele pode contribuir nessa contrapartida. Sobre fatos curiosos, eu acho que a gente já recebeu pessoas do país de Gales, pessoas que cruzaram, vieram para cá, para Fortaleza, para participar do evento. Outro cruzou, veio da Argentina para participar no encontro de Fortaleza, veio completamente sem recursos, limitado totalmente, e a gente deu todo o suporte a ele, porque ele era movido pela paixão de participar do encontro. Então, nesse momento, a gente deu acolhimento a ele, para ele poder participar, que era o sonho dele, que ele já tinha desde 2014, ficava querendo vir, olhava as imagens, queria participar, e conseguiu chegar até Fortaleza e participar. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui o segundo bloco e vamos para o TBT com mais uma imagem histórica. Confira.
Bom, entrando agora no nosso terceiro bloco, a gente vai explorar sobre mobilidade urbana e esse cenário atual, Dimas. Que você tem a colocar aqui sobre esses desafios do atual cenário da mobilidade urbana, não só aqui em Fortaleza, mas também no Brasil. O transporte coletivo, ele nasceu ali, assim, de maneira muito reduzida, né? Ele nasceu como um mercado, né? Não existia o serviço, pessoas que identificaram um mercado de poder transportar de determinadas regiões da cidade, normalmente para o centro, ou para, né, sistemas nasceram normalmente radial concêntricos, né? Eles vinham de bairros para o centro. Foi se transformando, foi passando a se tornar um serviço que precisava de regulação, se tornou um serviço público, fazendo parte da infraestrutura da cidade, com o objetivo de universalidade, né, de atender, de ser o que tem de disponível para a maioria das pessoas, poder ter uma garantia de exercer sua cidadania, por isso ter como uma característica indissociável, né, essa busca pela tarifa módica, que pode ser de zero a alguma coisa que as pessoas consigam pagar. Isso é muito difícil de definir o que é módico. Então foi se ampliando o volume de regulação e até se tornar um serviço essencial, concedido através de concessão para serviço público. E hoje a gente vem enfrentando uma dificuldade de manutenção devido à maneira como ele foi concebido no Brasil. Vou tentar ser mais claro. Como ele nasceu sendo mercado e durante muito tempo o serviço conseguiu ser autossustentável, ou seja, vivia exclusivamente de quem pagava a passagem. Inclusive se cobrava impostos em cima disso, se colocava outras cargas em cima disso, outras contribuições. Fortaleza, por exemplo, chegou a ter colocado em cima do transporte há muitos anos, na década de 2000, uma contribuição para a FUNCI, que era para o Fundo da Criança, eu já não me lembro mais, não é exatamente nada do transporte. Aí se pagava também taxa de gerenciamento, ISS, tudo isso era transportado para a passagem, né? Isso era repassado para o valor da passagem. E quem é que pagava pelo transporte coletivo? Eram as pessoas que não tinham seus benefícios, né? Então, tudo era ali, era tudo subsídio cruzado. Então, se concedia um benefício para uma pessoa, às vezes até sem critério socioeconômico, né? E dizia, independente se é rico ou se é pobre, se você se enquadra nessa classe, você vai ter direito a um benefício, ou uma gratuidade, ou um desconto de passagem. Só que depois esse desconto era repassado para quem está do lado, que às vezes era uma pessoa que estava sem emprego, tentando com muito, muito custo garantir que ele participasse de uma entrevista de emprego com recurso próprio. Então, isso precisava ser revisto, passou a ser revisto, notadamente da pandemia para cá, isso acelerou muito, não existe praticamente mais cidade no Brasil hoje sem subsídio, é muito raro, hoje é a exceção, o que era a regra. Para você ter uma ideia, aqui no Ceará, a gente tem poucas cidades com transporte coletivo organizado, mas aqui, que até pouco tempo praticamente não tinha nada de contribuição pública para o transporte coletivo, hoje não tem nenhuma cidade mais que não exista contribuição. E nem o serviço metropolitano. O serviço metropolitano hoje é tarifa congelada, estudante gratuito, desempregado gratuito, tudo isso com contribuição do Estado, que é ainda exceção no caso de regiões metropolitanas. Os transportes públicos ou são subsidiados para ajudar a segurar uma passagem mais barata ou são gratuitos. Então essa transformação aconteceu e ela está em curso. Só que nesse meio tempo a gente veio em uma realidade, por exemplo, não muito distante, 2015, nosso melhor momento, transportando aqui mais de 1.100.000 pessoas por dia, era o volume de passageiros que a gente transportava, chegando a bater 1.150.000 num dia, num dia muito bom. Hoje um dia muito bom é um dia de 530.000 passageiros. Então a oferta veio da época de 1.900 ônibus, 1904, no nosso melhor momento, para 1.230 ônibus hoje operando. A redução da oferta, claro que é muito menor do que foi passageiro, só que isso prejudica, isso precariza o serviço, a espera aumenta, a frequência baixa. E é uma dificuldade que você tem de manter isso funcionando, porque grande parte da sustentação financeira do serviço, que você não tem como escapar dela, ainda é da arrecadação das pessoas que pagam. Então, o Brasil vai precisar encontrar, essa é a maneira de reverter esse problema, porque cada vez que o transporte vai diminuindo, você vai aumentando pessoas andando de transporte individual, especialmente motocicleta, com todos os problemas que isso traz, e também exclusão de pessoas que ficam simplesmente incapazes de se locomover e de acessar serviços que tem na cidade. Então, como é que o Brasil vai reverter isso? Vai ter que fazer uma discussão ampla, trazer capacidade de pagamento para os municípios com recursos especificamente destinados para esse fim, para que os municípios possam prover esse serviço que é infraestrutura para a cidade e garantia social
né, de universalidade, de capacidade de se locomover na cidade, de exercer cidadania para muitas pessoas. Então, o Brasil precisa discutir isso, a União precisa participar, isso, todo mundo precisa participar, a União, estados e municípios. O município não aguenta fazer isso sozinho, especialmente quanto maior o município for, mais difícil, mais desafiador essa causa, né, que é a nossa do transporte coletivo. Mas as cidades precisam, o planeta precisa, é a melhor maneira que você tem de se locomover de maneira não ativa, né, que não sendo a pé ou de bicicleta, dentro das cidades, deixando a menor pegada de carbono possível, é se locomovendo coletivamente. Então, o Brasil precisa discutir isso, precisa encontrar formas de apoiar as prefeituras. Se a gente tiver recurso para ter frota nova, oferta de novo abundante, né? Oferta no transporte, para mim, isso não é fácil de fazer, nenhuma cidade está tendo facilidade com isso no Brasil, isso custa caro, mas a oferta no transporte para mim tem que ser abundante. Não é a oferta mínima necessária para atender aquela população. Porque a população vai continuar diminuindo na sua opção pelo transporte coletivo e a gente vai continuar, então, fazendo o próprio transporte coletivo e afundando nesse sentido. Então, precisa ter oferta abundante para que convide as pessoas, tenha frequência alta de ônibus e as pessoas entendam o transporte coletivo como a melhor opção e não o transporte individual. O único exemplo que eu conheço em São Paulo, que ainda é comum você ver pessoas, no Brasil, perdão, é São Paulo, né, que ainda é comum você ver as pessoas dizendo, não, transporte individual para mim não faz sentido, eu vou andar de ônibus e de metrô. Né? A maioria das cidades não tem capacidade. Se você pegar o PIB per capita de São Paulo e comparar com o de Fortaleza, é claro que a capacidade de pagamento da Prefeitura de São Paulo é infinitamente maior. Você tem toda uma contribuição da própria rede metroviária em São Paulo, que o governo do estado garante ali uma passagem com alto volume de subsídio para poder ela continuar atraente e a oferta continuar se ampliando. Mas é uma situação fora do comum no Brasil. Então o Brasil precisa discutir e apoiar as prefeituras para que a gente tenha transporte coletivo com qualidade. Qualidade não é fácil de definir. É volume de oferta, é frota nova, é treinamento para motorista, é aplicativo. A gente tem em Fortaleza desde 2010, salvo engano. Quando não era comum ainda as pessoas terem o aplicativo no telefone, a gente já tinha disponibilizado previsão de chegada dos ônibus em tempo real nos pontos. Isso faz parte da qualidade, mas o principal é frota nova, volume de oferta. Todo o resto é importante, mas nada resolve se não tiver frota nova e bom volume de oferta. E isso custa caro. Dimas, você falou sobre arrecadação. Aqui em Fortaleza a gente tem a meia passagem, que é 1,50, né? É 1,50. Que a prefeitura disponibiliza 2 passagens para estudante e de volta. Uhum. Qual é o cenário? Qual é a fatia dos estudantes no transporte? Qual é a foto percentual deles? Os estudantes hoje são cerca de 18% da demanda total. Certo. Aí tem os idosos. Tem os idosos. Então isso já diminui muito a quantidade de pessoas pagantes. Não tenha dúvida. Assim, você tem de maneira resumida, eu vou tentar te explicar qual é o desafio do transporte. Você tem beneficiários, que nem sempre são gratuitos. Você tem gratuitos, que são os mais evidentes. O principal público nesse sentido são os que têm mais de 65. Você tem beneficiários. Quem são os beneficiários? O primeiro, o estudante. O estudante ou paga zero, nesse caso é sustentado no valor de 1,50, que é um valor que não é que não é o valor real da passagem, mas nesse valor a prefeitura concede esse pagamento. Então as 2 gratuidades são pagas pela prefeitura. E se ele andar mais, ele paga 1,50. Claro que ele também, mesmo que ele pague, ele está sendo deficitário. Ele não paga o custo real do seu transporte. E você tem um outro deficitário, que não estou dizendo que não aconteça, muito pelo contrário. Mas que é muito importante entender, que é a pessoa que faz grandes deslocamentos. Desde a década de 90, quando a gente implementou em Fortaleza os terminais, você passou a ter a seguinte grande mudança muito positiva. As pessoas, se queriam ir diametralmente atravessar a cidade, ela tinha que ir para o centro, pegar outro ônibus e pagar de novo para ir para outro lado. E se ela morava longe, era mais caro do que quem mora perto. Com a tarifa única, você fez duas grandes mudanças. Os bairros mais próximos vão ajudar os bairros mais distantes, porque vai ser um preço médio. E se a pessoa for atravessar a cidade, ela vai pagar um valor de uma passagem média. No caso aqui em Fortaleza, a tarifa é R$ 4,50 ou R$ 3,90 se ela for andar na hora social, 9 às 11, 14 às 16. Qual o problema? Se ela atravessa a cidade fazendo múltiplas integrações, ou pelo bilhete único ou pelos terminais, ele também é um passageiro deficitário. Essa pessoa que veio lá da leste-oeste para Messejana, a tarifa dela seria 9, 10, 12 reais. Volta durante 5 Você usar uma conta simplesmente de custo. Né? Então você tem muitos beneficiários. Quem é a pessoa que
sustenta essa conta. O grande superavitário que sustenta a conta é a pessoa que paga inteira e anda curta distância. Para onde é que vai esse cara? Para a moto. Mas você A moto não compete com a gente nos nossos ossos, ela só compete no filé. Pergunte a uma pessoa que é muito comum hoje, a maioria das pessoas que usa transporte coletivo também usa aplicativo, né? Normal, é o mais comum. Aí você pergunta, quando é que você usa? Um e outro. Ele vai dizer assim, normalmente, quando é curta distância, eu vou de aplicativo. Eu vou aqui no shopping aqui do bairro, vou numa venda aqui do bairro, no comércio, vou com a minha família, então vai todo mundo junto. Se eu for longa distância, eu vou de ônibus. Então, se você pensar só financeiramente, que não é o caso, o transporte é isso tudo da cidade, ele não é para estar pensando economicamente as empresas precisam ser remuneradas pelo custo do serviço que é especificado para prestar. Mas se você for olhar economicamente nesse sentido, a resposta é, se eu for dar lucro, eu vou de aplicativo. Se eu for dar prejuízo, eu vou de transporte coletivo. Então você começa a não ter como sustentar um serviço que é para quem anda de graça, ou para quem paga com desconto, ou quem vai a longa distância. Esse é o grande desafio. Por isso que tem ficado tão difícil, porque os aplicativos vão vazando justamente a pessoa que ajudava a sustentar a conta. Pronto, é sobre a integração. A integração não é uma maneira de segurar o passageiro no sistema. Sim, ela é muito positiva. Porque eu vejo que tem muita gente que já sabe. Eu acho que tem uns pontos de integrações que são mais notáveis no sistema, que é Benfica, Fátima, ali, que tem troncamento, que você vê que tem muita gente já com bilhete único já fazendo integração. É impensável hoje o sistema de Fortaleza sem integração. O só estava chamando a atenção para o efeito econômico disso. Para mim, eu vejo tarifa zero como o farol que deve nos guiar. Ele é uma utopia, ele é muito difícil de pensar nessa implementação em Fortaleza. Nós não temos, só se houvesse uma nova fonte de arrecadação específica para isso, que nós não temos, mas ele é o que de fato mostra o valor do transporte. Então a integração ela precisa acontecer, não tem como existir o transporte mais sem integração. Se a passagem pudesse ser ainda mais barata, seria tanto melhor, pudesse ser R$3, R$2, em último caso, chegando a ser de graça. O problema de tudo isso é que tem que haver recurso. Senão a coisa não se sustenta, que é o que está acontecendo. Cada vez que há envelhecimento de frota ou há redução de oferta para tentar se adequar a essa demanda que não para de cair, a gente sabe que é um caminho a mais para acabar o transporte perdendo relevância. Só que você não tem alternativa, você precisa arcar com os custos que a gente tem. A gente não é como plataforma que a gente chama motorista de parceiro, né? Os nossos empregados são nossos empregados com CLT, com todos os encargos. Os ônibus a gente tem que comprar, tem que honrar com esse custo que é caro da depreciação, diga-se de passagem. Da pandemia para cá, virou uma loucura, que o ônibus dobrou de preço em 2 anos. Sim. Né? Então, passou a ser muito mais difícil viabilizar a frota nova. A gente tem que arcar com os custos de manutenção. Para ter motorista hoje operando, eventualmente a gente tem que investir em escolinha dentro das empresas, para poder desenvolver essa atividade que não é fácil. A pessoa que sai habilitado dá longe de poder pegar um ônibus para dirigir. Eu sou habilitado, dirijo um ônibus, mas sou totalmente humilde em dizer que eu não seria capaz de dirigir no trânsito de Fortaleza cumprindo horário. Né? Isso precisa de muita preparação. Então, para fazer funcionar, eu só acho que precisa do recurso. Nenhum dos nossos benefícios deve ser modificado, devem ser ampliados. É porque eu peguei um exemplo de uma moça que ela fazia a propaganda do bilhete único, integração temporária do bilhete único. Ela dizia, eu vou para participar de uma clínica, vou fazer uma consulta numa clínica médica, pego um ônibus, pago R$4,50, vou lá, faço a consulta, ainda volto na integração com R$4,50. Eu não vou gastar meu dinheiro com o aplicativo. Para quem entende dessas integrações, sabe a importância do transporte na cidade. É comum, inclusive, com o estudante. Veja só, seja de graça ou seja pagando uns 50, que já faziam isso antes de ser de graça, mas eu fazia muito isso, inclusive. Não passam pelo validador, fica ali, antes da catraca na área de retenção, ali, esses normalmente são os assentos prioritários, né? Fica esperando. Quando está na frente da escola, ele passa, desce, faz uma prova e volta para casa com uma passagem de graça do dia. Exatamente. Das 2 que ele tinha, já conseguiu fazer uma ida e volta com uma só. Já fez muito isso. Belíssimo. Nada de errado, muito pelo contrário. O transporte é para ser assim mesmo. Se aquilo faz diferença para a pessoa, esse ponto dela se organizar dessa forma, é porque precisava de ser. O transporte é para ser universal. Ele é para alcançar todo mundo. Se fosse possível tarifa zero, era o céu. Enquanto não é, a gente tem que ir dando passos nesse sentido. Precisamos encontrar recursos para viabilizar o transporte e avançar nesse sentido. Outra pergunta que eu tinha que fazer é sobre o Top Bus. O Top Bus nasceu em 94, com a Guanabara,
que era um serviço de excelência, né? Nunca se pagou. Depois foi para o Top Bus Jardineira, que mais ou menos aquela linha da Praia do Futuro, para Centro. Tinha uma rentabilidade até legal, transportavam muitas pessoas, só não fazia integração. Posteriormente teve a linha do aeroporto, que também não deu muito êxito, na época da pandemia se extinguiu. E agora o Top Bus virou as vanzinhas, né? As Ducato, as vanzinhas, as Sprinter. E mudou. Hoje em dia, recentemente, teve uma mudança da área de cobertura. A gente sabe que o Top Bus nunca se pagou. Acho que nunca aquelas vans foram pagas pelo sistema, porque quem andava no Top Bus percebia que não estava lotado. E por que essas mudanças ocorreram agora? Bom, vamos lá. O Top realmente está passando por mudanças, tem tido muita reclamação, porque quando você restringe a área, você exclui algumas pessoas que já estavam acostumadas com o serviço. E eu vou explicar um pouquinho dessa trajetória. O Top passou por tudo isso, sempre foi um desafio, tentando encontrar uma nova maneira de prestar um serviço que a gente conseguisse reter clientes que foram do transporte coletivo e às vezes estão optando por outros, ou que não foram, mas talvez fosse se a gente fizesse uma outra característica, sempre nessa linha. A do aeroporto, por exemplo, foi muito demandada na época, muito discutida com a prefeitura. A gente tentou de tudo, nós tentamos de R$15, 10, 5. Colocamos 3 ônibus num dado momento, a maior parte do tempo foram 2 ônibus, para tentar aumentar a frequência. Colocamos uma pessoa que é autorizada pelo aeroporto, ficava lá quando o pessoal saía dos ônibus, dos aviões, a gente dizendo que tinha rota aqui para os hotéis e tal. O dia que a gente mais transportou passageiros lá foi 13 pessoas por ônibus. Obviamente, totalmente impossível de se pagar. Tentamos tudo que foi possível, não teve jeito. E o Top Bus Mais, que foi a iniciativa quando a gente tentou conciliar a modernidade das plataformas, que as pessoas tanto vêm gostando de usar, com o fato de ser coletivo, de ser da cidade, de ter empresa, né? A gente tentou ligar, de fazer de certa forma assim, é o serviço na plataforma, como você gosta de usar, conciliado com respeito, porque não vai ter tarifa que muda sem você saber. Você tem uma tabela de preço que está lá estabelecida, você sabe quanto você vai pagar para ir, quanto vai pagar para voltar. Não vai ter cancelamento de viagem. Se tiver um problema, tem uma empresa para responder, ninguém se evade, ninguém diz que é algum parceiro que vai responder. Então essa foi a tentativa, segurança e respeito e coletividade. É importante, bom para a cidade que as pessoas andem de transporte coletivo. Então as Sprinters têm 13 lugares e a gente saiu tentando expandir. Começamos, infelizmente, em dezembro de 2019 a gente lançou, não sabíamos que junto com o nosso lançamento estavam lançando lá na China um vírus, né, que em março de 2020, menos de 4 meses depois, fosse dar os primeiros isolamentos, né, os lockdowns e tanto impacto no serviço. A gente chegou a operar durante um tempo individual para tentar dar segurança para as pessoas usarem, chegou a parar um tempo, depois a gente voltou, mas isso causou um tremendo impacto. E era uma iniciativa que a gente sabia que não ia dar lucro a princípio. A ideia era tentar viabilizar que o serviço nascesse. Então foi um investimento de risco, vou nem dizer de risco, sabendo que era para dar prejuízo. Só que a gente esperava que em algum momento ele tem que se equilibrar, senão não tem como manter. E a gente foi tentando de tudo, fizemos várias modificações, inclusive na estratégia que vinha da Via, que foi a empresa que a gente contratou como nosso motor para fazer funcionar o transporte coletivo sob demanda. Isso não é fácil, a própria Uber já tentou N vezes e nunca conseguiu viabilizar um bom modelo. Então a gente colocou o Top Bus nessa roupagem, foi ampliando, chegou a fazer uma grande ampliação de área e atendendo a maior parte do município de Fortaleza, mas com 44 veículos. Qual o problema? A gente foi modificando a maneira de parada, de parametrização do sistema, inclusive acabou a questão da caminhada, chegou um ponto que ele era só porta a porta, porque foi a maneira que atendia melhor a expectativa dos nossos clientes, mas ele nunca conseguiu se sustentar. Ele teve um mês que ele chegou a pagar a depreciação dos veículos, ele nunca remunerou capital e nem custo administrativo. O que chama de custo administrativo? Só para entender, eu tenho um amigo que explica bem isso, quando ele fala assim de empresa agregada nas outras, né? Ele é uma empresa que está agregada nas demais empresas, então ele tem uma leveza. Qual? Ele não precisa de gerente, porque já tinha na empresa, ele não precisa de diretor, ele não precisa de garagem. Esse amigo meu fala que é a empresa que almoça na casa da tia, janta na casa da mãe. Então ele tinha toda essa facilidade para a gente tentar fazer funcionar. Nunca conseguimos chegar à rentabilidade e começou, inclusive, a precisar de renovar, porque nós começamos a ter veículos também já ficando de baixa confiabilidade. E aí, com a dificuldade que já existe hoje das empresas regulares, a frota já como está, e a gente
muito afetado pela incapacidade atual das empresas regulares, a gente não conseguiu voltar a investir no top, porque precisava de ampliar a frota e renovar a frota. Então a gente começou a tentar buscar outros modelos para não deixar morrer. Isso que a gente foi tentando fazer. A gente reduziu primeiramente a área para ver se dava um volume mais intenso de viagens para agregar mais, porque a gente, apesar de ter algumas viagens ocupadas, na média, pouco mais de 2 pessoas por viagem. Então a gente precisava melhorar essa ocupação, são 13 assentos. E a gente, nessa redução de área, tentou fazer maior agregação. Não deu, fomos para um último modelo agora, que é um formato de uma guitarra, tentando operar num corredor. Sim. Essa é a tentativa do momento para ver se a gente consegue ali dar uma grande intensidade de ocupação e consegue viabilizar o serviço. Bate-papo tá bom, mas agora estamos encerrando o nosso primeiro episódio. Agradeço ao Dimas, ao Henrique. Fica os agradecimentos finais por parte de vocês. Bem, primeiramente, Henrique, Roger, foi um prazer estar aqui com vocês. O Onibus realmente é uma paixão. Se a gente começar a falar aqui, não acaba nunca, né? Vai todo mundo lembrando história, realmente todo mundo que vive e respira vai se apaixonando, é muito comum. Mas foi muito bom bater um papo com vocês, sempre aprendendo. Parabéns pela rede de informação que vocês criaram, uma coisa impressionante. Contem sempre comigo. E se a gente for falar mais aí, tiver outros episódios no futuro, tiver alguma coisa que eu possa contribuir, pode contar comigo. Com certeza, o convite está aberto. Só agradecer pela iniciativa. Eu acho que o sistema de transporte de passageiro por ônibus, esse evento aqui quebra um tabu, preconceito que as pessoas têm com o transporte de passageiro. Sim. Então, uma iniciativa dessa só faz liberar novas informações sobre isso que a gente tanto gosta, que é o ônibus. Desde já, obrigado a todos. O convite está aberto aos dois, o papo foi muito bom. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha com amigos e familiares. E até o próximo episódio. Vem com a gente e embarque de Ônibus Minha Paixão.